Com a palavra dedicação, quem vem na sua mente primeiro? Que exemplo de dedicação é o primeiro a surgir na sua memória? O mais simbólico é Nossa Senhora, né? Que viveu sua vida em dedicação ao nosso Senhor Jesus Cristo. Perfeito. Então, São José também, né? O santo mudo. A gente não tem uma palavra de São José em toda a Bíblia. Então, foi uma pessoa que viveu para servir. Os dois, imagino eu, né? São aqueles que... Exemplo de dedicação. A vida deles foi uma vida de serviço. E é muito interessante, agora tô aqui relacionando uma coisa com a outra, o cristianismo e a própria vida de Cristo e as próprias lições que ele deixou para nós, por meio de suas ações e por meio de sua palavra. Então, quer dizer, foi uma vida que esteve 100% concatenada com as palavras, não eram palavras vãs, né? E era uma vida retratada ali em palavras. O cristianismo talvez seja o jeito de viver, a filosofia de vida, a religião. Afinal de contas, ele é o verbo. Ele é o verbo encarnado, o logos, que mais cobra e o que mais ajuda a carregar o fardo. Então, agora tá me vendo aqui a cabeça. É a religião que mais cobra. É o jeito de viver que mais cobra. Porque para que você se reconcilie consigo mesmo, por exemplo, pegando o tema do episódio passado, você precisa, antes de tudo, confessar o que você mesmo fez. Eu errei aqui. E não dá para disfarçar essas coisas, porque senão a reconciliação não é real. Então, você precisa falar, eu fui invejoso. Eu fui sacana com determinada pessoa, eu passei fulano para trás, eu fiz uma coisa muito errada, estou me sentindo profundamente culpado. A partir do momento em que você declara, e aí vem o logos mais uma vez, né? E temos um paradoxo no cristianismo que é: o cristianismo não tolera os erros, não tolera os pecados, não tolera essas modas que ofendem, que prejudicam a alma, que atrapalham a vida virtuosa. Então o cristianismo não tolera essas coisas. Mas uma vez que a pessoa erra, acolhe. Já o mundo tolera tudo. Tudo, mas não acolhe nada. Mas não acolhe nada. Não acolhe quando você nada, erra. porque você é cancelado. Te abandona, te cancela, te julga, te condena mesmo. Tribunal eterno. Um tribunal eterno. Isso é uma coisa maravilhosa, assim. É isso que eu tô falando. Isso que eu tô tentando dizer. Você foi perfeito. É a que mais cobra, mas é a que mais perdoa. Perfeito. É a que mais difícil. O mundo é o que mais libera e menos perdoa. E, portanto, exatamente, o mundo é o contrário. E, portanto, o cristianismo é o que mais liberta. Porque o indivíduo, ele sabe o que ele tem que fazer, ele sabe exatamente o que precisa ser feito. E pecado significa tropeço, né? Ele sabe que ele vai tropeçar nesse caminho, ele sabe que não deve, mas uma vez tendo tropeçado, Cristo está ali de braços abertos para trazê-lo de novo. E como o segundo episódio tem esse aspecto de dedicação, e aí aqui que eu queria chegar, tudo isso para desaguar aqui, a dedicação advém muito desse pensamento cristão de tolerância com o outro. Porque é muito interessante, uma vez que você sabe disso para si, você é muito mais tolerante para com o outro, porque você conhece a própria escuridão. Então, conhecendo a própria escuridão, porque você está nesse exame constante de consciência e de declaração por meio do verbo, por meio do logos, perfeito, de falar eu fiz isso, perfeito. Você consegue muito mais perdoar o outro. Isso foi tema na filosofia por muito tempo. Muitos filósofos se dedicaram a perscrutar o que era o princípio, o que estava no início, o que existia no início de todas as coisas. E São João, na Bíblia, em seu prólogo, no prólogo de São João, ele revela que a arqué, o princípio, a origem, é o verbo. Ele está na origem de tudo. Esse é o logos, esse é o princípio. E o Natal traz o princípio, traz aquilo que era primeiro, traz aquilo que é eterno para o presente. O Natal nos faz olhar para o princípio, nos faz olhar para a origem, que se torna homem, que nasce um menino que é colocado na manjedoura. Só para contextualizar, esse logos, essa palavra grega, nós nem temos um equivalente. A gente fala verbo com letra maiúscula, porque depois de encarnado é o próprio Cristo, mas logos, do princípio era o verbo, o princípio era o logos, significa ao mesmo tempo razão, racionalidade, palavra.
Então, no princípio, era essa razão, essa racionalidade, essa palavra. E esse verbo se fez carne. Para ficar ainda mais claro para o pessoal de casa, quando a gente fala verbo, logos, razão, princípio, nós estamos falando de Jesus. Jesus é o verbo, Jesus é o logos, Jesus é a razão, Jesus é o princípio, Jesus é o que dá sentido à vida, e é isso que a gente relembra e reconsidera na nossa realidade, na nossa vida, no Natal. E é isso que a Brasil Paralelo quer resgatar também. E comentando um exemplo de dedicação, a Lara muito bem relembrou Nossa Senhora e São José, e trazendo para a realidade das nossas casas, eu quero dizer do exemplo de dedicação da minha mãe e do meu pai. São os primeiros exemplos Sua Sagrada Família. Dos quais eu me lembro. Se minha mãe estiver assistindo, um beijo para a senhora, para o meu pai também. Ai, beijo para minha mãe e para o meu pai também. Vamos mandar. Lindos. Ela está assistindo. E a minha mãe, ela é um exemplo. E eu conto para todos. A minha mãe sempre trabalhou diariamente com um único propósito: cuidar da gente. A minha mãe não trabalhava para cuidar dela mesma. Ela trabalhava para cuidar da gente, os filhos. Minha mãe, sacoleira, vendia roupa pelo bairro, segurando várias sacolas, machucava as mãos, segurando sacola de roupa, para poder vender de porta em porta, para poder cuidar da gente. Eu tenho certeza que muitas mães que estão nos ouvindo e muitos filhos vão parar para se lembrar: olha, a minha mãe não trabalhou para cuidar dela, ela trabalhou para cuidar da gente. E o meu pai é caminhoneiro, carreteiro. Então a memória que eu mais tenho é dele na sua caminhonete de carroceria. Isso é até hoje. Ele está com mais de 60 anos e ele sai na sua caminhonete para poder enchê-la de mudança, de entulho, dia após dia, para cuidar de mim, do meu irmão, das minhas irmãs. Todos os dias, essa dedicação pelo outro. Todos os dias, essa dedicação pelo outro. Ah, puxa vida, agora beijo para a mãe e para o pai do Vitor Lúcio também.